E a nossa entrevistada da manhã de hoje é a vereadora Regina dos Santos, a professora Regina do PDT. Bom, vereadora, primeiramente agradeço, por ter aceito participar aqui da nossa série de entrevistas. Obrigado por estar aqui conosco nesta manhã. Eu já começo lhe perguntando qual foi o foco do seu mandato. Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Irapuru. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Irapuru. É uma satisfação poder estar aí conversando com a nossa comunidade através dessa rádio que a população de Passo Fundo tanto tem carinho. Muito bem, o foco do nosso mandato, eu tenho dito que eu sou a vereadora da educação, sou a voz da educação. Então, a prioridade das prioridades do mandato é a educação pública. Claro que neste período, nessa legislatura, nós abordamos outras temáticas que são temáticas que a população foi nos trazendo. Nós temos como característica ser um mandato que prioriza a participação popular. Então, durante este período, nós tivemos várias frentes. Uma é a defesa da educação, do professor, de que a gente possa defender, por exemplo, a escola em tempo integral, E hoje a gente vê que, inclusive, estamos aí tendo alguns resultados da nossa luta, sobretudo na pauta da educação. Mas também lutamos de forma muito efetiva em defesa das pessoas com deficiência, do combate à violência contra a mulher. Hoje sou a procuradora adjunta da Procuradoria da Mulher na Câmara de Vereadores, que é algo que nos traz bastante responsabilidade nesta temática. Tivemos uma luta muito efetiva em defesa da água pública, em defesa da Corsã pública. Infelizmente, a Corsã foi privatizada, mas nós, no período, fizemos essa discussão, a denúncia pública com a comunidade, e, infelizmente, hoje temos o resultado do que falávamos lá atrás. A precarização da qualidade do serviço nos bairros, vários bairros com falta de água, um preço exorbitante da fatura, da conta de água, e a gente segue fazendo esta denúncia e cobrando que o prefeito, que o Poder Executivo cumpra com o seu papel de contratante, que é algo que é muito importante, considerando que hoje nós temos um contrato com a EGEA e precisa seguir esta fiscalização. Tivemos, de forma assim, bastante efetiva a defesa do direito das nossas crianças, o direito à escola de qualidade, à saúde de qualidade. Nós encaminhamos, para tu ter uma ideia, Matheus, mais de 1 milhão em emendas. Emendas essas que foram direcionadas para pautas que defendemos, para a educação, para a saúde, para o Hospital da Criança, para as pessoas com deficiência, para o combate à violência contra a mulher. E isso nos traz muito orgulho, porque demonstra que sim, representatividade importa. E neste processo de estar aqui no Legislativo Municipal, de estar representando a população, nós nos baseamos muito na escuta ativa da população, do ir até o bairro. Nosso mandato, por exemplo, teve o gabinete no bairro, que era ir até as nossas comunidades, que daqui a pouco aquela pessoa que não tem o recurso para vir até a Câmara de Vereadores, ir até as pessoas, ouvir aquela reivindicação e fazer os encaminhamentos. Tem alguns números do nosso mandato. Foram 24 projetos de lei aprovados e sancionados. 185 indicações para o Executivo Municipal, 58 pedidos de informação. O pedido de informação, ele cumpre um papel importante, porque o vereador, a vereadora, tem como função a fiscalização do Executivo Municipal. Então, esta é a nossa principal função. No nosso mandato, a gente denunciou, a gente cobrou, a gente reivindicou e ainda a gente conseguiu fazer com que o Executivo entendesse a importância de algumas pautas. Por exemplo, a violência contra a mulher, a saúde pública, a educação. A gente avançou? Nem tudo, porque o vereador, infelizmente, não é ele que executa esses serviços, e sim a prefeitura. Nós tivemos 419 pedidos de informação, o que totalizou mais de 681 encaminhamentos do nosso mandato. Encaminhamentos esses que vieram da comunidade.
dentro da estrutura do nosso mandato, a gente tem o que a gente chama de conselho do mandato, que são representações da comunidade que opinam sobre o meu mandato, o mandato da vereadora. Nos ajudam a decidir o nosso voto, nos ajudam a decidir quais são os encaminhamentos que a gente deve estar fazendo, nos ajudam a ver qual é a necessidade lá naquela comunidade em específico e, com isso, a gente faz com que a participação e o real motivo do vereador que está aqui na Câmara de Vereadores, que é estar escutando, mas também dando voz, a gente consegue, e acredito que a gente conseguiu cumprir com isso nesses 4 anos. Exatamente essa é a próxima pergunta, vereadora. Vereadora professora Regina, na sua avaliação, a senhora cumpriu com o que se propôs no mandato? Esta é uma avaliação assim que sim, a gente faz do nosso mandato, mas, sobretudo, a população deveria estar respondendo, né? Mas acredito que sim, nós cumprimos com o papel, nós implementamos o mandato de participação popular. Todas as pessoas e as pautas que nos propomos a estar representando, nós representamos. Efetivamente, eu fui a voz da educação na Câmara de Vereadores, então não tenho dúvida de que a gente somou muitos esforços para conseguir, de fato, ser um mandato representativo. Claro que neste caminho a gente encontra muitos percalços, por exemplo, a dificuldade que não é o vereador, a vereadora que executa. Então, se cria muita expectativa na representação. Então, no que diz respeito à fiscalização, à denúncia pública, né, eu não me omiti em nenhum momento das discussões importantes, por exemplo, a do transporte público no município de Passo Fundo, de fazer a denúncia quanto à questão do subsídio, de garantir lá na lei os critérios de transparência. Então, eu tenho convicção, sim, de que nós somamos muitos esforços para cumprir com o nosso papel. Claro, conseguimos fazer tudo? Não, ninguém consegue fazer tudo, mas nós nos esforçamos, sim, para fazer o máximo possível e dando aí, né, trazendo para nós essa responsabilidade que a população de Passo Fundo, quando nos elegeu, nos deu, que era de ser sua representante. Vereadora, eu pedi que a senhora seja um pouquinho mais breve nas suas respostas, porque a gente tem ainda 4 perguntas, tá? A senhora participou de alguma comissão e qual a importância do trabalho delas no processo legislativo? Eu participei, sim, de várias comissões, né? Eu participei da CCDH, da CCJ, agora, que é a Comissão de Justiça. Participei da Comissão Especial do Combate à Fome, da Comissão Especial dos Direitos das Mulheres e também participei da Comissão da Saúde Pública, que foi o processo de fiscalização da saúde pública no município. Bom, vereadora, na sua opinião, a Câmara de Vereadores cumpre com o papel de ser representante do povo? Eu acho que vem avançando. Acho que cumprir com a representação, isso é um desafio constante. Por exemplo, hoje as mulheres, né, são a maioria da população de Passo Fundo e nós só temos 4 mulheres na Câmara de Vereadores. Então, responder que cumpre com o papel de representação, isso está em processo, temos muito a avançar. A questão de oposição e situação também, né? Infelizmente, hoje a oposição é um número menor na Câmara de Vereadores, isso engessa muito, né, a questão da representatividade, porque infelizmente ainda existe muita troca de voto por benéfice, muita troca de voto por interesses pessoais e não os interesses coletivos, mas isso a gente vem fazendo a denúncia diariamente, porque a população não nos elegeu para isso. Bom, vereadora professora Regina, a senhora tem mais 1 minuto e meio de tempo, a gente tem mais 2 perguntas, então eu vou fazer as 2 e já pedir que a senhora responda e faça suas considerações finais. Na sua avaliação, a relação com o Poder Executivo, ela está dentro do preceito de independência entre os poderes? E você acha que a Câmara precisa melhorar alguma coisa para ter uma relação melhor com a comunidade? Quanto à questão do Poder Executivo e Legislativo, esta vereadora mantém a independência, mas, infelizmente, o poder público hoje se mistura muito isso justamente pelo que eu falei anteriormente. Tem muita troca de voto por benéfices, e isso é algo que nos incomoda muito. Sobretudo, troca de voto por cargos, isso tem que ser denunciado. Então, é sempre importante a população acompanhar e também fiscalizar o seu vereador, a sua vereadora,
sobretudo em projetos que são de interesse da comunidade. A segunda pergunta do que devemos, né, estar melhorando, eu acho que a gente precisa adaptar os instrumentos de participação popular. Aqui é a Casa do Povo, e na Casa do Povo se sobrepõe que, ou se supõe que a população esteja diariamente acompanhando as ações do Legislativo. Acredito que isso é algo que a gente precisa avançar bastante. A população ainda não se apropriou de todo o trabalho que o Legislativo vem fazendo, os projetos de lei. A vida das pessoas são decididas aqui dentro da Câmara e muitas vezes acaba não acompanhando. Tá certo, muito obrigado, vereadora professora Regina, do PDT, a nossa entrevistada dessa manhã de quinta-feira aqui na Câmara de Vereadores, nessa série de entrevistas que a Rádio Irapuru está fazendo e oportunizando aos representantes dos passofundenses, aos vereadores eleitos lá no ano de 2020, que estão encerrando seu mandato no final do ano de 2024, a conversar com a comunidade e falar então sobre o seu mandato, sobre os projetos, sobre o trabalho aqui na Câmara de Vereadores. Amanhã a gente está de volta com mais um vereador, com mais um representante do povo de Passo Fundo aqui direto das dependências da Câmara de Vereadores. Esse é o nosso diferencial. A Rádio Irapuru vem até a Câmara de Vereadores para ouvir os nossos parlamentares. E amanhã a gente retorna com mais uma entrevista. Ao vivo aqui da Câmara de Vereadores, repórter Matheus Piroli, com o apoio da Sabrina Paludo nas imagens. Retornamos aos estúdios Regis Chorão.